Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre desenvolvimento pessoal, mas de uma forma assim, como começar seu desenvolvimento pessoal e não é somente para você, é também para mim, certo? É uma caminhada, é uma jornada, um processo. Eu não acredito que ninguém nasce pronto, ou ninguém é assim, chega à perfeição da sabe, sem caminhar, sem se aperfeiçoar primeiro, e quanto mais a gente tem testes, né, ou provações, acaba que a gente vai se aperfeiçoando mais, né, para chegar à perfeição. Então, eu vou recomendar aqui para vocês ter pelo menos um caderno, né, eu vou mostrar aqui o meu caderno, para começar a sua jornada, que caso você queira, né, sua jornada de desenvolvimento pessoal, então esse aqui é o meu, para eu começar a minha. E uma caneta simples, se você gosta também, assim, de, marcadores, de caneta colorida, algo assim, também pode ajudar muito para chamar atenção, mas eu vou estar usando só uma caneta azul escuro, a cor azul escura e vou escrever. Vou falar para vocês como começar o caderno, então Eh, na primeira folha, certo? Deixa eu tirar aqui, envelope, para ficar melhor para vocês visualizar. Então, assim, na primeira folha, eu vou estar falando para vocês o que eu escrevi, certo? E você pode fazer também do sua forma ou do seu jeito, caso, vocês pensam assim: "Ah, tem algo que veio na minha mente e eu não falei", então vocês podem também escrever, sabe, fiquem livres para isso. Então, eu já comecei escrevendo meu desenvolvimento pessoal na linha, né, na primeira linha, escrevi meu desenvolvimento pessoal e o ano 2026, certo? E embaixo eu coloquei nome, certo? Então, para eu me identificar aqui, e você vai fazer a mesma coisa, coloque nome, idade, altura, peso. Eu coloquei assim tudo embaixo, sabe? Uma linha para cada coisa. Mas se vocês, gostam de economizar linha, ou queira fazer de outra forma, ou sabe de um jeito até melhor do que o meu, pode também fazer, certo? Então eu comecei colocando, como falei, o nome, idade, altura, peso, tipo corporal, estilo, trabalho ou trabalhos, né, eu botei entre parêntese, um S, porque se você tem 2 e eu queria até deixar aqui assim, em parêntese aqui, eu queria falar, assim, que a questão do trabalho, por exemplo, se você, trabalha fora e ainda é dona de casa, então você pode colocar primeiro, o trabalho que você tem e bota um traço e coloca dona de casa, certo? Também vale. E se você tem 2 empregos, então coloca o nome os 2 empregos, certo? Eh, outra coisa, na questão de trabalho, eu lembrei aqui um exemplo também, assim, que minha mãe tinha 2 empregos, só que ela era professora, então se você tem 2 empregos, mas é a mesma função, né, o mesmo trabalho, então só coloca o nome da profissão. Então, como exemplo aqui de minha mãe, seria professora, pronto. Precisa dizer que professora em 2 escolas, não precisa, é só trabalho e professora. Eh, Embaixo de trabalho eu coloquei hobbies, que é muito importante também, sabe, hobbies, ajuda pra gente, traz calma, bem-estar, ajuda na parte emocional, equilíbrio emocional, por aí vai. Então coloquei embaixo de trabalho hobbies, é importante, é bom e até pra gente desenvolver, assim, no trabalho, né, ser uma pessoa mais criativa, ou abrir um próprio negócio além do trabalho, né. Se você tem vontade de abrir seu próprio negócio também, então os hobbies ajudam nisso, né, assim, ter uma criatividade, abrir a mente, eh, e até, assim, ter vontade de, quem sabe, de um hobby virar um próprio negócio. Então eu coloquei embaixo de trabalho, é bem interessante isso, né, para pelo menos para mim, para eu explorar isso. E embaixo de hobbies, salário. Então, na parte
de salário, eu pensei assim, colocar eu acho interessante colocar o salário aqui, eh, da família. Ou então você pode colocar só o seu salário mesmo individualmente, mas é interessante, assim, saber, o gasto da casa, o gasto da sua casa, então seria legal colocar o total, né, o salário total da casa, certo? Mas caso o seu dinheiro não é conjunto, você pode também fazer, de forma separada. Eu vou estar aqui colocando, de forma conjunta o salário do meu e do meu esposo. Então, casa, aí eu coloquei assim, entre j ou melhor, coloquei em continuação, vou mostrar aqui para vocês para ficar melhor. Então, tá assim, ao contrário, mas para vocês entenderem melhor. Coloquei casa, e aqui tá o nome, própria e entre parênteses, aí se você tem a casa própria, você marca com um V, se não um xizinho. E aí no outro lado é aluguel e entre parênteses, se é de aluguel, um V, se não, um xizinho, sabe? Para você ter uma noção sobre a questão de gastos também, sabe? Desenvolvimento pessoal não é somente a gente desenvolver no profissional ou desenvolver, eh, nas nossas questões, não é somente isso. Eu acredito que o desenvolvimento, pessoal, ele engloba tudo, né, várias áreas: financeiro, casa, relacionamento, profissional, tudo que, tá relacionado a você e a mim, né, que eu tô fazendo aqui pra mim também. Então, embaixo, né, falei de casa, então a mesma coisa você vai fazer embaixo de casa, você vai colocar casada ou se é um homem que está assistindo, casado e entre parênteses aqui para você marcar. Se é casado, então faz um Vzinho, né, bota um cheque. Se não, coloca um X. E assim, essa parte casado é assim, se você é divorciado ou divorciada, então vai ser aqui, vai ser um X, certo? E agora, continuando, eu botei aqui para mim, né, e para as mulheres, eu botei mãe, e aí você vai colocar, eh, um V se é mãe e se não, um X. E aí para os homens você coloca pai, então se são pais que estão me assistindo e são divorciados, então você pode muito bem pai, então você coloca, certo? Mesmo que seus filhos, ou melhor, mesmo que seus filhos não morem com você pode colocar assim, que você continua como pai, certo? Mesmo que separado. E se você, já está no segundo casamento, terceiro casamento, então você tem que colocar casado, ou então para as mulheres, né, a mesma coisa, casada e bota um V, certo? Mas é somente aqui para colocar um X para quem não é casado ou casada, se na casa você tá solteiro na sua casa, sabe, se é só você. Então, se é uma mãe solteira, então coloca que é mãe, certo, não é casada, marca um X na parte casada, agora é mãe, bota um V, certo, mães solteiras, e a quantidade de filhos, né, eu escrevi aqui, não sei se dá para ver direito, botei quantos filhos. E aí você coloca do lado, eu fiz assim só um tracinho, né, e você coloca a quantidade de filhos, um, 2, 3, 4, 5. Então, coloca a quantidade total também, né, porque existe homens ou mulheres que têm filhos de outro casamento, então coloca a quantidade total de filhos, ainda que eles não morem com você, certo? Embaixo disso eu coloquei problemas de saúde e deixei um espaço. Cadê? Não sei se vai dar para ver bem nessa parte aqui, problemas de saúde. Eu deixei esse espaço pequeno porque eu tenho no máximo 2 problemas de saúde, não tenho muitos. Mas se você tem, então coloca esse espaço mais outra linha para você escrever todos os seus problemas de saúde, certo? E isso vai ser bom para você estar sempre revisando assim, melhorou? O que que você fez sobre isso? Então vai estar sempre anotando nesse caderninho.
Continuando com as perguntas, eu coloquei embaixo dos problemas de saúde, sua alimentação. Aí você vai escrever alimentação saudável. Sim, e entre parênteses, deixa um espaço, né, entre parênteses, e não entre parênteses. Aí você vai colocar, né, que se você tem uma alimentação saudável, aí você, para sim, coloca um V, né? E se não, então você coloca o V no não. Para você ter uma noção, assim, como tá a sua vida, como é que você está fazendo, como está caminhando sua vida. E embaixo da alimentação saudável, eu coloquei faz exercício e a mesma coisa. Sim, entre parênteses, e não entre parênteses. Então, embaixo de fazer exercício, tudo eu deixei assim em uma linha. Eu tentei fazer todas as perguntas, até para anotar também, tudo eu deixei em uma linha. Nunca não coloquei nenhum item junto um do outro, sabe? Eu achei mais organizado dessa forma. E coloquei também o próximo, tem carro, aí você escreve, né? E do lado, sim, entre parênteses ou não, entre parênteses, tudo isso para você ver a parte financeira, como está a sua saúde, como está a parte de exercício, sua família, né, para você ter uma noção de como é sua família, né, agora, e por aí vai. Então, é muito importante isso, né, ter um equilíbrio, tanto a parte para você entender sobre seu estilo de vida e por aí vai. Então, aí o próximo é dívida no cartão, e aí eu deixei em linhas, porque assim, para anotar aqui a quantidade, se você não tem, bota um X, certo? Ou então, uma linha, assim, você pode tanto mostrar aqui. Se você não tem, então, dívida no cartão, então aí você pode, você escreve dívida no cartão ou faz assim na linha, né? Se você não tem. Ou então você pode desenhar assim, dizendo que não. Ou marcar um X também pode ser, né? Para vocês entenderem. Ou um X na linha onde você vai escrever dívida no cartão. Se sim, você vai colocar a quantidade de quanto você está devendo para você ter uma noção, certo? Eu, abrindo aqui meu coração, eu tenho. E eu vou colocar aqui a quantidade, certo? E embaixo da dívida no cartão é dinheiro guardado. Então, tá aqui a linha. Ah, e outra coisa, eu acho interessante fazer de lápis, sabe? Porque conforme vai passando o tempo, você pode ir melhorando, você pode ir ajustando aqui, e a finalidade desse caderno é para isso, é para desenvolver, né? Não é para tá tudo perfeito, a maravilhas, ou para você já chegar pronto, não. É para você saber onde você tá, sabe? Saber qual degrau, onde você parou, qual é o degrau que você tá e quais degraus você tem que subir, né, para desenvolver pessoalmente. Então, eu falei que é dinheiro guardado, você também fala, se tiver, se não, a mesma coisa. E, como falei, tenta escrever de lápis, porque conforme vai passando, né, os dias, os meses, você vai melhorando e vai mudando e vai apagando e ajustando, né? Conforme vai mudando. Então, depois disso, embaixo eu escrevi organizada, e aí você vai colocar sim entre parênteses e não entre parênteses. Embaixo, boa cozinheira, sim, entre parênteses e não entre parênteses, aí você vai e marca, né? Econômica, sim, entre parênteses e não entre parênteses. Criativa, sim, entre parênteses e não entre parênteses. Aí sobrou só uma linha. E eu posso acrescentar mais, você também, para você ter uma noção, assim, de que como você é. Então, assim, para abrir um negócio é bom a pessoa ser organizada, e tudo isso você pode mudar como pessoa, né? Eu posso mudar também como pessoa. Eu não era tão organizada, hoje eu tô bem mais organizada do que antes, né? Quando eu era adolescente, eu nem pensava assim, só organizava no começo mesmo para ir para a escola, mas depois a coisa ia desandando, né?
Mas graças a Deus eu fui mudando e melhorando com o tempo. Às vezes eu tenho que também tomar devido cuidado para não deslizar. Tem dias que acaba deslizando e aí volto a começar a organizar melhor, né? É minha vida e minha casa. Então, é importante, né, para quem quer abrir um negócio, é importante ser organizada, para também que quem gosta, né, da parte de se você não quer abrir um próprio negócio, mas quer ajudar uma empresa, é muito importante a pessoa ser organizada. Então, a boa cozinheira é por conta de que, eu sou também dona de casa, então, eu gosto de fazer uma comida boa, além de, eh, sou uma dona de casa que faz comida. Então, eu melhorei bastante, quero ainda melhorar mais. E aí, assim, você a mesma coisa coloca, sabe, seja sempre, verdadeira com esse questionário, e tudo tem a ver com o seu desenvolvimento. O meu desenvolvimento talvez seja diferente do seu. Como você quer crescer, como você quer melhorar, talvez, não seja os mesmos critérios que o meu, mas que estamos juntas aqui, né, e juntos, né, nesse desenvolvimento pessoal. Cada um tem um critério diferente, né, somos também, pessoas diferentes, né, eu não sou igual a você, então meu objetivo talvez seja diferente do seu, mas o mesmo objetivo que a gente tem aqui é se desenvolver como pessoas e, assim, terminar o ano olhando assim que: "Nossa, como eu desenvolvi, como, mudou minha vida isso, como melhorou nisso e tal", sabe? É ver olhar para trás e ver assim: "Nossa, como foi bom, eu ter feito isso, eu ter organizado, melhorado", e por aí vai. Então, coloquei aqui, né, eu tenho vontade, como falei, né, ser melhor, assim, na hora de cozinhar, mas, assim, eu já mudei, porque antes eu fazia, conforme as receitas mais fáceis, não era assim, não pensava tanto em saúde, né, de fazer uma comida, assim, saudável. Hoje eu tenho mais vontade de fazer uma comida boa, né, assim, que, ambos, tanto eu quanto meu esposo, a gente goste, mas também que seja uma comida saudável, que vai nos deixar mais saudáveis, sabe. Então, e vou estar trazendo aqui também no canal, né, sobre isso, vou estar trazendo prato, vou estar falando sobre, saúde alimentar, sobre também exercícios e por aí vai. Então, o próximo que eu escrevi econômica, e eu coloquei sim entre parênteses e não entre parênteses. Eu acredito que eu sou econômica. Ah, e outra coisa que eu não falei, se você estiver na dúvida, assim, se você pensar: "Ah, isso eu sou mais ou menos, eu não sou nem mais nem", sabe, se você pensar assim: "Ah, eu não sou tão econômica, eu sou mais ou menos econômica", então você coloca "sim", certo? O não coloca se você não é de nem um pouco, sabe, se você não é nem um pouco econômica, então aí coloca "não", sabe. Mas se você estiver nessa dúvida, pensando assim: "Não, eu sou um pouco econômica e tal", então coloca "sim", certo? Não precisa marcar 2x no nem, eh, 2 vezes, sabe. Aqui é 8 ou 80. Então, é outra e a última foi criativa, se sim e não. Então criatividade é muito bom, assim, para, como falei, abrir um próprio negócio, ou então até para ajudar empresas, por aí vai, né. Assim, para você melhorar seu canal também é bom a pessoa ser criativa. E aí eu vou estar, assim, eu só comecei a base, né, vocês podem ver, e tô aqui mostrando para vocês isso de graça, né, porque hoje em dia todo mundo, vende alguma coisa ou então é curso para lá, sabe, é book para cá e por aí vai. E eu pensei, assim, que meu objetivo mesmo aqui no canal a forma que você me ajuda é deixando seu like e seguindo o canal. E espero que isso possa ajudar a vida de vocês, certo? Como já tá ajudando a minha nisso, né, de, tá mais organizada, de ver, assim, sobre erros e defeitos, ou o que eu preciso melhorar.
E outra coisa que eu não falei, é que eu coloquei aqui no meu caderno, eu botei esses papeizinhos aqui, esse é o da frente, né, do meu caderno, e eu também tenho atrás, caso eu queira escrever algo. Eu pensei em frases e tudo, mas como eu estava aqui para desenvolvimento pessoal, né, nisso de estar me avaliando, né, então eu escrevi aqui no primeiro papel, eu coloquei meus talentos e coloquei 13 números, assim, e pontuei 13 vezes para eu escrever 13 talentos, né, o que for lembrando, eu consegui fazer 6. E embaixo eu coloquei, separei, né, e coloquei, minhas qualidades e meus defeitos, sabe, para eu estar avaliando, por conta, assim, que ninguém, como eu falei, ninguém é perfeito. Então, a gente vai se desenvolver sabendo, nossas qualidades e nossos defeitos. E, por último, que eu queria mostrar, que vai estar no meu caderno, e isso, vai de cada um, certo? Eu coloquei assim, vai ficar na parte de trás do meu caderno. Esse envelope, ele não tem nada, certo? Mas eu escrevi aqui oração. E aí eu vou estar, quando eu escrever uma oração, eu gosto muito de escrever, né? Então eu vou estar escrevendo, não sempre, mas quando vir essa vontade, ou, sabe, de querer também guardar uma oração, vou estar escrevendo e guardando aqui. E vai estar no meu caderno de desenvolvimento pessoal também, que é importante para mim. E aí eu vou mostrar para vocês como vai ficar meu caderno. Então, esse é o meu caderno, e aqui o envelope, tá vendo que eu vou colocar as orações. Isso, gente, um caderno simples. Vocês podem fazer a mesma coisa, e espero que isso ajude a vida de vocês. Então, vou terminar aqui o vídeo e vou terminar de escrever aqui, né? Porque eu só, como vocês viram, só comecei, mas agora eu vou estar marcando e ajeitando. E isso vai ficar comigo o ano inteiro para eu estar avaliando o que eu melhorei, o que faltou, o que eu avancei, o que faltou avançar e por aí vai, né? E sempre olhando, eu preciso avançar nisso, isso daqui, eu já avancei, e muito bom isso, né? Como falei, para estar sabendo o que eu preciso melhorar, o que eu já melhorei. E espero que isso também ajude a vida de vocês. Isso eu acho que, parece, né, parece ser algo, assim, de psicologia, mas, veio, assim, a criatividade em mim mesmo, sabe. Conforme eu fui estudando vários cursos sobre diferentes tipos, né, sobre moda, sobre finanças pessoais, e aí eu fui vendo assim: "Nossa, eu não quero só, uma área", né, que eu cheguei a fazer canal pra falando só sobre roupa, mas faltava algo, faltava, e aí isso, sabe, veio como uma luz, assim, uma luz acendeu. Então eu não vou somente falar de uma coisa, são várias coisas, mas também vou falar sobre roupa, certo? Então tudo isso, engloba a gente, não é somente as roupas, mas tem muito mais, é muito mais profundo, assim, sobre quem nós somos, sobre identidade, personalidade. Então tudo isso vai estar aqui falando, né, tudo isso eu vou estar trazendo para o canal. E espero que ajude a vida de vocês. Então é isso. E como falei, contribua se vocês gostaram desse vídeo, dessa ideia. Contribua deixando seu like, seguindo aqui o canal, deixando também seu comentário sobre o que mais você quer que eu fale, que eu traga aqui para o canal. Então é isso. Espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.